Já falei aqui que os acionistas minoritários das Americanas querem responsabilizar criminalmente a PricewaterhouseCoopers por conta da auditoria feita na empresa. Acho importante isso. Acho importante. Os acionistas minoritários das Americanas, eles querem responsabilizar criminalmente a PricewaterhouseCoopers, que auditou o último balanço financeiro da empresa Americanas. No começo de janeiro, então o presidente da empresa, Sérgio Rial, pediu demissão e reportou ao mercado um rombo de 20 bilhões. A empresa, no dia 19, entrou com um pedido de recuperação judicial declarando dívida. Fora esses 20, já tinha uma dívida de 23, totalizando 43 bi. O advogado Daniel Gerber, que representa os acionistas minoritários da Americanas, afirma que a responsabilização da Price segue um trâmite normal, uma vez que deveria ter encontrado as inconsistências contábeis. Fato. A criminalização dos diretores da Price gerou espanto por parte das pessoas, mas isso é comum. Eu acho que nos Estados Unidos esse é o fluxo natural do rio. Ela é a agente garantidora, é ela que dá o selo de qualidade. A auditoria é isso, diz que não tem nada de errado. A auditoria existe para isso, para dizer que não tem nada de errado. É por isso, inclusive, que se diz que a auditoria, embora ela seja contratada pela empresa, mas ela é uma auditoria independente, que ela terá que, se encontrar erros, inconsistências, não conformidades, apontar todas elas, as não conformidades. E é por isso, por conta das auditorias independentes, que as pessoas investem ou não em uma empresa, analisando o balanço e vendo o que está sendo dito pela empresa de auditoria. O advogado acredita que o rombo nas finanças americanas não tenha sido um acidente. Se fosse um erro, talvez pudesse ser colocado como negligência, mas entendo que não é o caso. Um rombo de 20 bi, a magnitude do problema mostra que estamos à frente de uma ação que foi feita durante anos. Uma empresa de auditoria teria que identificar isso. Não poderia passar batido este ponto. Gerber diz ainda que os acionistas de referência, Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Teles, provavelmente tinham conhecimento sobre o rombo. Não sei. É uma moeda com duas faces, cara e coroa. Você joga 50% de cara, 50% de coroa. Pode dar uma coisa ou outra. Afirmar com tanta certeza, eu já não faço isso. Eu deixo uma dúvida. Sim, porque como eu venho de dentro de empresas, 31 anos convivendo com elas, eu sei que os conglomerados crescem, os grandes acionistas, dirigentes se afastam, delegam, descentralizam, com base na confiança e com base nas auditorias, são informados do que está acontecendo. Se a auditoria não informou, como eles poderiam saber? Poderiam saber, é a cara. Poderiam não saber, é a coroa da moeda. Vejam que a BlackRock, antes dessa confusão toda, 15 dias antes, 20 dias antes, 30 dias antes, tinha adquirido 5% de ações das Americanas, a maior casa de investimentos do mundo. Deve ter botado o seu time dentro das Americanas para checar. Esse é o procedimento. Para checar, olhar os balanços, olhar a auditoria da Price, conversar com os diretores, com o presidente. E saiu convencida de que estava tudo bem. A BlackRock também foi induzida ao erro. Então, os acionistas de referência também podem ter sido. Não vou tirar esse benefício da dúvida deles em relação a eles. Que a BlackRock foi enganada. Agora, se eles não sabiam, então eles foram traídos pelo antigo presidente, não pelo Sérgio Rial, pelo antigo. Então eles precisam incriminar esse antigo presidente. Então, eles já se posicionaram, os três, o Sicupira, o Teles e o Lema. Disseram que não sabiam. Pois bem, se não sabiam, foram enganados. Então precisam abrir processo contra quem os enganou. É isso que eu entendo. E aí acho que vale 2 processos, contra o antigo presidente
e contra a Price, que também não apontou absolutamente nada. A Price, postura normal, quando procurada por jornais, diz que não comenta casos de clientes. Verdade. Então, o caminho para questionar a Price não é a imprensa, é a justiça. Então, o caminho para procurar respostas da Price é a justiça e não os veículos de comunicação. Não é ali que vão ser dadas respostas. Uma reflexão para vocês. Se ainda não dá para ser o exemplo de resultado que você gostaria, seja o exemplo de foco, de esforço, de disciplina, de determinação. Inevitavelmente você encontrará o caminho para o resultado, porque a sorte sempre sorri para quem trabalha. Nunca se esqueça disso. A sorte ama quem trabalha. Tá? Olha, ações listadas nos Estados Unidos no último ano, as ações de tecnologia foram as que mais caíram. E, consequentemente, isso fez com que o índice, o Standard Poor's, caísse e a Nasdaq caísse também. E por quê? Porque as ações listadas nas bolsas americanas com maior participação na bolsa são exatamente as empresas de tecnologia. Em primeiro lugar, a Apple. Em segundo lugar, a Microsoft. Em terceiro, a Amazon. Em quarto, o Google. Em quinto, a Meta, que é o Facebook. Em sexto, a Tesla. Em sétimo, a Nvidia. E aí só em oitavo vai aparecer o JP Morgan e em nono a Johnson & Johnson. Então, os primeiros 7 lugares são empresas de tecnologia, então se elas desvalorizaram, se elas corrigiram, o índice todo vai ser corrigido, a bolsa vai fazer um movimento de correção. O que é importante? Olhar o que está acontecendo e tentar ver o que é que faz sentido, adquirir ou não, porque eu entendo que as correções são momentos de oportunidade. As correções são momentos de oportunidade. Falei outro dia que o presidente Lula tem atacado alguns setores, ataca os empresários, ataca o mercado financeiro, ataca o presidente do Banco Central, o Banco Central independente, autônomo. O que é importante entender que uma coisa é o que o presidente fala e depois é o que se traduz em coisa efetiva, porque palavras e atitudes são coisas diferentes. Então ele pode ficar bancando o louco, falar tudo que ele quiser, sem fazer nenhum filtro. Até aqui ele vem fazendo muito em relação a esses segmentos, empresariado, mercado financeiro, né, e Banco Central. Por outro lado, depois disso, seus ministros saem consertando e acalmando as coisas. Em episódio recente, que ele criticou a autonomia do Banco Central, ele disse que não precisava de autonomia, que no governo dele é fato, ele deu autonomia para o Henrique Meirelles, em momento algum ele interferiu. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Então ele quis dizer que ele não precisava, mas a sucessora dele, a dona Dilma, mandava e desmandava no Tombini. Então, se ele não interferia, a sucessora dele interferiu até dizer chega. Então a autonomia do Banco Central é necessária, a autonomia do Banco Central é bem-vinda. Por outro lado, o presidente também criticou a taxa de juros 13,75 versus uma inflação de 5,7. De fato, o efeito que a Selic devia causar, já causou, e já é hora do Banco Central se organizar para, a partir de abril, começar a baixar a Selic 0,50. Em abril, tome nota, 0,50. Entendo que é o momento do primeiro corte da Selic. Não há absolutamente nenhum motivo para postergar isso por mais tempo. Abril, eu entendo que é a zona de início de corte, do início de uma queda. A hora é essa. Espero que o Banco Central não cometa um equívoco, um erro crasso, um erro bestial, que é postergar a Selic nesse patamar. Não é mais necessário
E eu entendo que o presidente Roberto Campos Neto é inteligente o suficiente para saber disso. Não precisa que ninguém diga a ele isso. O governo está planejando recuperar o grau de investimento, disse o novo secretário do Tesouro. Olha, isso é uma notícia muito importante, que o governo esteja pensando em recuperar o grau de investimento. A notícia foi dada pelo novo secretário do governo, né? O secretário do Tesouro, Rogério Seron. Ele disse que, embora existam várias alternativas na mesa para substituir o teto dos gastos, que atualmente limita o crescimento dos gastos públicos e inflação, o novo chefe do Tesouro disse que a principal condição para a futura âncora fiscal é que ela abra espaço orçamentário para investimentos sociais, enquanto gera superávites fiscais primários, e que o governo pretende fazer reformas tributárias, organizar os seus gastos, estabilizar a dívida e recuperar o grau de investimento. Grau de investimento que foi consequência de toda uma série de políticas e de atitudes e ações, projetos, iniciativas de 8 anos do governo Fernando Henrique. E aí o grau de investimentos foi conquistado no primeiro governo Lula, foi extremamente importante. Nós chegamos à nossa máxima da Bolsa em dólar, a nossa máxima da Bolsa em dólar, que é 2 vezes o patamar atual. 2 vezes o patamar atual. Nós estamos na metade do que estivemos quando ganhamos o grau de investimentos no governo Lula I. Depois, por conta dos erros grotescos, abomináveis da presidente Dilma, nós perdemos o grau de investimentos. E aí a gente viu o PIB cair 8%, a nossa bolsa despencou, né? E encontra-se no patamar atual, já esteve pior, encontra-se no patamar atual, mas ainda muito longe da nossa máxima histórica. Então, não é uma coisa rápida a recuperação desse grau de investimento, mas eu faço votos que a gente recupere o grau de investimentos. Desejo sorte à equipe do governo nessa empreitada. Para finalizar, eu queria deixar aqui uma reflexão importante para você. Preste atenção. Nem todos os dias são bons. Nem todos os dias são bons. Mas há coisas boas acontecendo em todos os dias. Nem todos os dias são bons, mas há coisas boas acontecendo em todos os dias. Não permita que coisas ruins lhe impeçam de enxergar as coisas boas. Cultive sempre a esperança e jamais se permita deixar o pessimismo lhe dominar. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.